terceiro vídeo de tutoriais da plataforma do SEG, e nós vamos falar dessa vez sobre emissões líquidas, emissões brutas, bunker, as diferentes formas de medir as emissões presentes no site da plataforma do SEG. Então, entrando no site seg.eco.br, busca base de dados, vamos entrar aqui em emissões totais, e a gente vê que nessa plataforma a gente tem as emissões em várias formas de medição. Se você clicar nesse ícone de informação, do lado do tipo de emissão, tem uma explicação sobre cada uma delas. Basicamente, as emissões referem-se às emissões brutas de gases de efeito estufa de todas as fontes que são consideradas no Inventário Nacional de Emissões no Brasil. E as remoções referem-se às remoções de gases de efeito estufa das fontes consideradas no Inventário Brasileiro. Todas elas são relacionadas às mudanças de uso da terra. Já as emissões líquidas referem-se às emissões brutas subtraídas das remoções. Isso forma o mesmo padrão como as emissões são apresentadas no Inventário Nacional de Emissões do Brasil. Já as emissões líquidas sem áreas protegidas são as emissões totais do Brasil, subtraindo-se as remoções, mas desconsiderando as remoções que se dão pelas chamadas áreas protegidas. E por quê? Porque essas remoções elas são contabilizadas considerando que uma floresta, ao estar dentro de uma unidade de conservação, as remoções de gases de efeito estufa, que são naturais dela, passam a ser emissões ou remoções antrópicas. Quer dizer que ela estaria removendo porque está sendo protegida. Mas nos parece um pouco estranho fazer essa consideração, uma vez que uma floresta que está fora da área protegida também está removendo. Então, é difícil de explicar que quando ela vira uma área protegida, aí a remoção passa a ser então uma remoção antrópica, um pouco meio sem sentido. Não que isso tenha algum problema metodológico ou algum impedimento pela metodologia do IPCC para fazê-lo, considerar essas remoções, mas a gente considera que ou você considera todas as florestas ou não considera essas remoções como antrópicas. Por isso a gente também apresenta essa possibilidade que é as emissões líquidas sem a remoção por áreas protegidas. O outro dado que a gente apresenta aqui é bunker, que são emissões devido ao transporte internacional aéreo ou marítimo. Essas emissões, de acordo com os guias do IPCC, elas não são contabilizadas nas emissões ou remoções do país e são reportadas de forma separada, porque são emissões que, em tese, deveriam estar divididas entre o país de onde sai o transporte e aonde ele chega. Por fim, nós temos também emissões e remoções, que a gente chamou NCI, que são emissões e remoções que ainda não são contabilizadas no Inventário Nacional, de acordo com a metodologia do Inventário Nacional, mas que nós, no SEG, no Observatório do Clima, consideramos essenciais que passem a ser consideradas, uma vez que fazem parte do conjunto de metas que o Brasil apresenta como a sua contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa do país. Essa parte que não está sendo considerada no inventário, mas é considerada nos compromissos brasileiros, é basicamente as emissões e remoções devido a variações de carbono no solo, dependendo das práticas agrícolas que são implementadas. Então eu vou rapidamente passar por cada uma delas, para a gente entender como elas são aqui e como você pode ver o detalhe de cada uma delas. Então, emissões, obviamente a gente enxerga todas aqui, a gente já falou sobre elas. As remoções, elas acontecem especialmente por conta do setor de mudança de uso da terra, como a gente pode ver aqui estão todas as remoções, e a gente pode ver o detalhamento das remoções, indo até o setor de mudança de uso da terra. A gente escolhe aqui remoções, e a gente vai enxergar aqui as remoções e da onde elas provêm. Então, as remoções vêm pelas áreas protegidas
e que são essas florestas que permanecem florestas dentro de áreas protegidas. Tem as remoções por mudanças de uso da terra, que são remoções que ocorrem quando você tem, por exemplo, uma área que era pasto que se transforma numa área de cultivo ou numa área de restauração florestal. Então ela começa a remover carbono. E também a remoção pelas florestas secundárias, que são áreas que estão em recuperação e que entre um período e outro permaneceram como floresta, mas florestas secundárias em recuperação, elas estão capturando também gases de efeito estufa. Então, assim a gente entende de onde vem essa área de remoções dentro da plataforma. Voltando aqui nas emissões totais, a gente pode enxergar então, aqui a gente vê que são as emissões totais do Brasil, só como emissões. A gente percebe, por exemplo, que as emissões totais do Brasil, por exemplo, em 2015, aqui onde eu estou circulando, foram de 1,9 gigatoneladas, ou 1.927 bilhões de toneladas. Quando eu escolho emissões líquidas, elas caem para 1,4 bilhões de toneladas. São 500 milhões de toneladas a menos. E essa diferença são as remoções que estão sendo consideradas. Então a gente tem as emissões de 1,9 menos as remoções, a gente chega a essas emissões líquidas de 1,4 bilhões de toneladas. A gente percebe até que quando a gente trata de emissões líquidas, o setor de uso da terra deixa de ser a principal fonte de emissões e ela passa a ser energia, que já emite mais do que o setor agropecuário. Agora, se eu considerar as emissões líquidas sem a remoção por unidades de conservação, ou por áreas protegidas, que é aquela questão que eu estava explicando anteriormente, as emissões líquidas do Brasil são de aproximadamente 1,7 bilhões de toneladas. Então, as emissões brutas são 1,9 bilhões de toneladas, as emissões líquidas, sem considerar as remoções por áreas protegidas, 1,7 bilhões, e as emissões líquidas do Brasil, considerando as remoções por áreas protegidas, 1,4 bilhões de toneladas. Isso é importante para entender os compromissos brasileiros e qual é a métrica que está sendo utilizada para falar das nossas reduções de emissões. Para a gente entender a questão do bunker, entender de onde vêm as emissões de bunker, a gente pode vir aqui para o setor de energia e um pouquinho de tempo para entrar. E aqui a gente escolhe no setor de energia, escolhe bunker, que são, a gente pode aqui visualizado pelo filtro, vamos pegar aqui por finalidade, e a gente enxerga aqui, né, que são emissões por embarcações, os navios de transporte internacional, e as emissões por aeronaves em transporte internacional. Se quiser enxergar apenas as aeronaves, basta tirar as embarcações aqui embaixo, e a gente está enxergando somente as aeronaves. Também pode fazer o inverso, tirar as aeronaves e enxergar só as embarcações. Por fim, para entender essas emissões, que a gente está chamando de emissões e remoções não contabilizadas no inventário, elas são sempre nesse caso, devido a variações de carbono no solo por práticas agrícolas. Então a gente pode entrar aqui no setor de agropecuária e a gente vai escolher aqui, por exemplo, emissões não contabilizadas no inventário. Vou pedir para vê-las aqui pelo detalhe delas. Vou tirar aqui. E vamos... A gente pode deixar tudo aqui, depois a gente limpa. Mas o que a gente vê aqui é o quê? São lavouras cultivadas sob sistema convencional, ou seja, que não estão praticando o plantio direto. Então, o sistema convencional, você revolve o solo para fazer o plantio, com arado, grade, e isso faz com que você perca carbono do solo. Então, isso, se você contabilizar essas áreas no Brasil, a gente fez uma estimativa de quanto a gente tem de emissões por
lavouras que têm cultivo sob sistema convencional. E aqui apenas para o ano de 2015 a gente fez uma primeira estimativa de emissões por pastagens, áreas com pastagens degradadas. As áreas que têm pastagens degradadas elas estão emitindo carbono, ou seja, estão perdendo carbono do solo nessas áreas de pastagem degradadas. Da mesma forma, se eu escolher aqui ver as remoções por não contabilizadas no inventário, o que eu vou enxergar aqui são lavouras cultivadas por sistema de plantio direto. Então você vê que a remoção de carbono no solo por lavouras com sistema de plantio direto é maior do que a própria emissão. Temos aqui também remoções por florestas plantadas. Aqui nós estamos falando especificamente de remoção de carbono que é acumulado no solo em florestas plantadas. A parte de acúmulo de carbono na parte aérea está contabilizada em mudanças de uso da terra. E aqui temos também, especificamente para o ano de 2015, a gente considerou também tanto para o sistema de integração lavoura-pecuária, que também acumulam carbono no solo, assim como as pastagens bem manejadas. Então, quando a pastagem é degradada, ela está emitindo carbono. Quando a pastagem está bem manejada, ela acumula carbono no solo. A gente também fez uma primeira contabilidade disso. Lembrando que esses dados de emissões e remoções não contabilizados no inventário, a gente apresenta elas mais a título de informação. É um trabalho, um processo em andamento. E elas não estão contabilizadas quando você observa as emissões totais ou emissões líquidas que estão contidas aqui na plataforma, em todas as estatísticas que você vai ter nos infográficos e outras áreas. Então essa foi o nosso tutorial explicando a questão das emissões, remoções, tipos de emissão. E no próximo tutorial nós vamos tratar sobre as emissões por atividade econômica.